presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que não vê dentro da casa um ambiente favorável para colocar aquela anistia ampla, geral e irrestrita, como defendem os apoiadores do ex-presidente. Segundo ele, há, no entanto, uma preocupação com os participantes dos atos no dia 8 de janeiro, aquele ato que invadiu, inclusive, as sedes dos três poderes. Essas pessoas teriam recebido, na avaliação deles, penas muito altas, que poderiam se beneficiar de uma revisão e progredir para regimes mais brandos. Motta defende que um projeto alternativo, que não seja uma anistia, pode ter um ambiente melhor entre os partidos de oposição e base governista. O presidente da Câmara também reiterou a possibilidade de retomar as discussões sobre esse projeto alternativo com o presidente da República e com representantes do Supremo Tribunal Federal. Chamar os nossos comentaristas, repercutir essa manifestação do presidente da Câmara, Hugo Motta. O Roberto Motta está ao vivo, conectado com a gente. Motta, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Mais uma vez o PL da anistia em debate, em discussão aqui em Os Pingos nos Is. E agora, Hugo Motta descendo outras cartas, né, dizendo que não há clima dentro da Câmara dos Deputados para aprovar a anistia. Mas, segundo ele, a versão ampla, geral e irrestrita. Bem-vindo. O único tipo de anistia que existe é o tipo amplo, geral e irrestrito. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Eu aprendi isso com a esquerda brasileira. O clima que existe na Câmara dos Deputados, seja ele qual for, não é mais importante do que o clima que existe no Brasil. Eu sugiro que o presidente da Câmara ande por esse país, converse com as pessoas. Eu tenho feito isso e posso dizer: o país vive um clima terrível. É importante também lembrar o significado correto das palavras. Anistiar é perdoar e esquecer crimes que foram cometidos ou planejados. A anistia que foi dada no final do regime militar perdoou e esqueceu crimes como assassinatos, atentados e sequestros. Pessoas envolvidas em terrorismo urbano e guerrilha foram anistiadas. Revisão de pena não é anistia. Aliás, se fôssemos mesmo ser rigorosos com palavras, seria preciso dizer isso. Em alguns dos casos atuais, nem a própria anistia é o remédio correto, porque se trata de pessoas que não cometeram crime nenhum. Elas não precisam de revisão de pena e nem de perdão. Elas só precisam que a justiça seja feita. Se algum deputado, se algum congressista acha que esse grito por justiça será calado ou esquecido, é porque não conhece a história do seu próprio país. E o Luiz Felipe Dávila também está com a gente ao vivo, vai trazer suas análises, sua percepção sobre esse momento dentro da Câmara dos Deputados. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. É preciso olhar para as muitas idas e vindas, né? As muitas mudanças de posicionamento de Hugo Motta, também olhar para aquele acordo feito ainda quando ele era candidato ou tentava se viabilizar como candidato à presidência da Câmara dos Deputados, né? Parece que o agendamento para a votação do PL da anistia era justamente uma das condicionantes para que alguns partidos apoiassem Hugo Motta. Enfim, as coisas mudaram muito de lá para cá, né, Dávila? Mudaram muito, Caniato. Boa noite a você, aos meus colegas de bancada e à nossa querida audiência. Mudaram muito, mas quem lidera por exemplo, a Câmara dos Deputados deve honrar as suas promessas. E uma das promessas é que o projeto de anistia será colocado em votação. Ter clima ou não clima, quem vai decidir são os deputados na hora de votar o projeto, aprovar ou rejeitá-lo. Não é achismo, é preciso cumprir a promessa e deixar os parlamentares decidirem se há clima para aprovar uma anistia e pacificar o país ou se há clima para rejeitar a anistia e continuar a enorme tensão política que reina no país. Portanto, o que o presidente da Câmara tem de fazer é honrar
a sua proposta, o seu compromisso para conseguir os votos da oposição e se eleger presidente da Câmara. Não existe cargo de liderança que não se cumpra promessas e palavras cumpridas. Isso desgasta a autoridade e compromete a capacidade do presidente da Câmara reunir votos necessários para aprovar outras matérias importantes. Afinal de contas, a presidência de Hugo Motta ainda tem um longo caminho pela frente. Se ele gastar o cartucho da credibilidade não cumprindo promessas agora, vai lhe custar muito caro no futuro próximo. É um bom apontamento feito pelo Dávila, né? Se não há clima, por que não colocar em votação? Quantos projetos já não vimos sendo colocados em votação e o projeto não é aprovado? E aí o presidente, inclusive, lava as mãos. Diz, vocês não pediram para votar, para pautar? Não conseguiram articular, inclusive, os votos necessários. Chama o Henrique Kriegner em rodada dupla, né? Dose dupla no dia de hoje. Seja bem-vindo, viu, Kriegner? Excelente noite a você, muitos temas importantes para abrir PL da anistia, que, como disse o Roberto Motta, não é bem o PL da anistia, né? O que defende o Hugo Motta é um PL da revisão de penas, talvez. Ótima noite a você. Obrigado, Caniato, a você também. Uma boa noite ao Dávila, ao Motta e também a todos que nos acompanham hoje aqui no Pingos nos Is. É de verdade, o que o Motta disse aqui é extremamente importante. O nosso Motta, o Roberto Motta, justamente pontuando a diferença entre aquilo que o Hugo Motta pensa que pode ser uma alternativa e o que de fato é o projeto da anistia. Agora, eu quero focar também nessa afirmação, né, do clima, ou qual seria o ambiente necessário. Qual que seriam os componentes para um clima ideal para a aprovação do projeto de anistia? Será que o fato de que nós temos pessoas presas de forma injusta não constitui um clima ideal para essa anistia? O fato de que nós temos pessoas que morreram na cadeia aguardando serem julgadas ou aguardando uma decisão por parte da justiça a respeito da sua situação, do seu status, essas pessoas, isso também não é um clima que possa mobilizar o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados. Também as pessoas que estão sendo punidas com penas extremamente exacerbadas. Nós estamos falando aí de 17 anos para crimes que, pelo Código Penal, deveriam receber no máximo 1 ano de reclusão ou uma multa. Pessoas estão sendo presas por 17 anos, sem evidência de que tenham cometido aquele crime com exatidão. Então, o que configuraria esse clima que está sendo agora apresentado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta? Será que realmente precisa de uma aprovação por parte do Poder Judiciário, uma aprovação por parte do Poder Executivo? Quando ele diz clima, ele quer dizer talvez uma anuência por parte da base governista. Quais são os elementos que ele tem considerado aí que não são os elementos que a população tem considerado, Caniato? O clima necessário para a aprovação da anistia é o fato conhecido por todos da injustiça que está acontecendo. E eu volto a dizer, em momentos históricos do Brasil e também em outros lugares do mundo também, diante de uma injustiça, não existe clima ideal para corrigi-la. Diante de uma injustiça, o que precisa é coragem e compromisso e determinação até que essa injustiça não mais seja uma realidade no nosso país. Não precisa de clima, não. Precisa de coragem e determinação até o fim. E esse é justamente o tema da nossa enquete do dia, pergunta publicada no portal jovempan.com.br. Se você puder, entre agora no nosso site, no nosso portal de notícias. A pergunta está estampada na capa do nosso portal. Depois de Hugo Motta falar que não vê clima para aprovar uma anistia mais ampla, você acredita que existe alguma chance, pequena que seja, desse projeto ser pautado e aprovado? Daí 2 caminhos para votar, sim ou não, né? Sem chance, você acha que o Hugo Motta está muito alinhado com as pautas do governo federal? Ou você vê grandes possibilidades? Afinal, os parlamentares sabem que serão cobrados pelos eleitores em 2026. Isso pode acontecer, né? O fator eleitoral, será que muda alguma coisa na avaliação de parlamentares? Deixa eu chamar o Roberto Motta, que talvez ajude, inclusive, o nosso público nessa reflexão. Não tem o ingrediente eleitoral, Motta, quando a gente trata de uma questão tão sensível quanto essa? Eleição no ano que vem. Eu acho que possivelmente os eleitores cobrem os seus candidatos, né? E muito deputado talvez
ficará ruborizado, né, envergonhado. Não votamos porque, enfim, problema à vista, né? Mota? Eu acho que o Mota não escutou. Algum problema de delay ou então de comunicação. Então eu vou passar a mesma pergunta para o Luiz Felipe Dávila. Dávila, esse componente eleitoral, possivelmente há um grupo grande de eleitores conservadores que entendem que é preciso avançar com o PL da anistia, ainda que nem seja aquela anistia que abarque Jair Bolsonaro e aliados. Mas assim, quando se fala de clima, parece que o próprio parlamento está perdendo tempo em relação ao avanço de uma matéria que olhe para aquelas pessoas que estão há tanto tempo atrás das grades. Aliás, Canhato, esta é uma ótima sugestão. Deveria ter uma excursão de parlamentares, aliás, comandada pelo presidente da Câmara, para ir ao presídio, visitar as pessoas que estão encarceradas desde janeiro, lá de 2023, porque isso é muito importante. E vai lá conversar com as pessoas, ver como é que tem senhoras de 74, 75 anos encarceradas até o momento, mães e pais de família que não fizeram absolutamente nada de ato criminoso e continuam presos. É importante ir lá conversar. Talvez isso sensibilize as pessoas que não é uma questão de clima, é uma questão de compromisso. Colocar o PL da anistia para ser votado e deixar resolver no voto. É assim que se faz nas democracias representativas. Não é achismo, eu acho que não tem clima, vou consultar os astros, vou consultar a cartomante, não tem que consultar nada, tem que colocar em votação, cumprir a promessa e deixar os deputados decidirem se existe clima ou não para pacificar ou continuar esta luta acirrada política que não leva o Brasil a lugar nenhum, a não ser mais estagnação econômica, instabilidade política e descrédito das instituições. O Mota já voltou? Senão eu vou passar para o Kriegner, a produção só está confirmando. Tá bom, então o Henrique Kriegner tem a seguinte reflexão. Alguns apontam que esse posicionamento do presidente Hugo Mota tem tudo a ver com as recentes manifestações de Donald Trump, que seria um recado do Congresso Nacional para não dar a impressão que estamos sucumbindo aos pedidos ou à sinalização dos Estados Unidos. Você acha que tem esse ingrediente também? Com certeza, as decisões do presidente Trump e do governo americano estão influenciando e adicionando pressão ali, Canhato. Isso é inegável que esse efeito está sendo, sim, perceptível. Agora, essa contranarrativa aí, na verdade, de dizer não temos que nos submeter ou ficar aqui como a palavra que tem sido usado muito, né, de vassalos dos Estados Unidos, isso não se aplica, porque justamente o fato do Brasil ser um país soberano não significa que o Brasil é um país isolado no sistema internacional. O Brasil precisa entender que as suas decisões internas, domésticas, seja do ponto de vista jurídico ou mesmo do ponto de vista econômico, militar, têm impactos e sempre tiveram e sempre terão impactos no seu relacionamento com as grandes lideranças especialmente. Então, essa narrativa ela é muito infantil, de dizer, olha, não vamos fazer isso para não parecer que estamos atendendo aos pedidos de Donald Trump. Na verdade, o Brasil deveria estar procurando por maneiras. Claro, se o presidente Trump estivesse pedindo por algo que fosse ilegal, imoral, antiético, com certeza teria que ter essa ressalva. Mas não é o caso. Na verdade, o que o presidente Donald Trump está fazendo, junto com o governo americano, na sua maioria, se colocando justamente a favor da justiça. O ponto principal aqui é de uma injustiça, e não são poucas as vozes especializadas no Brasil que têm, vez após vez, condenado as injustiças que foram feitas nesse processo, estão sendo feitas nesse processo do 8 de janeiro. Não são poucas as evidências, não são poucos os argumentos de juristas brasileiros que estão tendo as suas vozes aí bastante ignoradas, se não até silenciadas, e não permitidas nesse processo, como se agora não fosse mais possível se criticar as decisões do judiciário. Então, toda essa questão ao redor do processo da anistia é o quanto que vão conseguir sustentar esse teatro do 8 de janeiro.
uma vez aprovada a anistia, que é o meu desejo mais sincero que seja aprovado o quanto antes essa anistia, esse projeto que está tramitando ali na Câmara, mas uma vez isso aprovado, cai por terra todo o teatro. Quando cai por terra todo o teatro, cai por terra a narrativa que tem sustentado o governo federal até hoje, cai por terra também aquilo que o STF tem tentado colocar como a grande narrativa aí de defesa da democracia. É por isso que não querem deixar passar a anistia, né? Essa é a falta de clima, na minha opinião. Agora, informações de bastidores apontam que há um certo receio, um temor entre os parlamentares de represálias. Isso poderia acontecer na mais alta corte da Justiça brasileira, no Supremo Tribunal Federal. E aí qual é o cálculo de algumas lideranças? Que o ideal fosse votar primeiro o fim do foro privilegiado. E aí eu quero passar para o Dávila compartilhar uma reflexão a respeito dessa tese. Faz algum sentido, Dávila? Dedicar a energia ao fim do foro privilegiado para depois votar o PL da anistia? Caniato, a ordem dos fatores não alteram o produto, mas altera as pessoas que estão há tanto tempo encarceradas e que merecem voltar para suas casas e as suas vidas normais. É uma enorme injustiça prender centenas de pessoas sem individualização de pena, sem respeito ao devido processo legal, sem o direito à ampla defesa, e pessoas que não cometeram crime algum, eram manifestantes. Isto é uma enorme injustiça que vai, sim, manchar a história do Brasil como um ato arbitrário no meio de um regime que se diz democrático, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é óbvio que precisamos acabar com o fórum privilegiado. Em uma excrescência numa democracia onde a lei é igual para todos, existir privilégio. Privilégio é coisa de regime autoritário, de monarquia, não é de democracia. Democracia é justamente um regime político no qual a lei é igual para todos. Portanto, não faz o menor sentido o Brasil ter fórum privilegiado para 55 mil políticos e homens e mulheres públicas, enquanto no resto do mundo isso não existe. Existe uma pessoa que é o presidente do país, ou duas, não existe 55 mil. Então tem que acabar com isso. Isso é um absurdo, absurdo total. Todos nós temos de ser julgados como cidadãos nas esferas de justiça. Então esse é o ponto. Agora, o ponto é que hoje essa pressão no parlamento para acabar com o fórum privilegiado não tem a ver com esta noção de igualdade perante a lei. Tem a ver com o medo de parlamentares que distribuíram centenas de milhões de reais em emendas parlamentares sem nenhum critério a não ser o critério eleitoreiro. Este é o problema. Os parlamentares estão com medo que essas investigações apontem desvios de dinheiro, casos de corrupção, malversação de dinheiro público, e eles acabem condenados no Supremo Tribunal Federal e impossibilitados de disputar a eleição em 2026. Portanto, acabar com o fórum privilegiado é uma questão urgente e necessária numa democracia. Agora, querer acabar com o fórum privilegiado para se livrar da justiça por uso indevido de recurso público é algo preocupante e mostra quantas pessoas no parlamento estão envolvidas nesta malversação de dinheiro público, tanto da oposição como do governo. Pois é, daqui a pouco eu vou chamar o Roberto Mota só para a gente fechar essa discussão em relação ao PL da anistia, mas eu vou passar para o Kriegner, porque tem esse também ingrediente, né? Alguns deputados teriam receio, porque lá atrás muitos sinalizaram, não, é importante o PL da anistia, precisamos avançar com essa pauta, mas algumas coisas aconteceram do início da gestão de Hugo Mota para agora. A própria posição do presidente nitidamente é diferente, né? Um certo entusiasmo. Eu me lembro de uma entrevista que ele concedeu para uma emissora de rádio na Paraíba, dizendo que entre as prioridades da Câmara dos Deputados, na atual legislatura, seria o PL da anistia. E aí o Beraldo sempre aponta que, curiosamente, parece ter havido uma mudança de posicionamento após aquela viagem que Hugo Mota fez para a China com a comitiva do governo federal. Pode ter alguma relação? Pode, mas talvez não tenha. Mas é sempre importante ficarmos atentos a essa mudança de postura, de possibilidade.
Me diga, Kriegner, você entende que a votação do fim do foro privilegiado antes do PL da anistia pode ofertar uma segurança que os parlamentares querem? Bom, essa é realmente o grande risco, né? Agora, acho que um ponto do que você trouxe, Candidato, que eu queria explorar um pouco também é justamente essa mudança de opinião por parte do presidente Hugo Mota. Em Brasília, nada acontece por acaso. Ele mudou claramente a sua postura em relação ao PL da anistia e não foi porque ele passou uma tarde estudando um pouco mais o projeto e aí encontrou ali um ou dois probleminhas que ele não tinha visto antes, ou mesmo teve um momento de reflexão ali e teve uma outra ideia. Não foi por isso. Algo aconteceu no bastidor, e aí não sei se nós vamos um dia ficar sabendo, espero que sim, mas algo aconteceu no bastidor que fez com que isso não se tornasse mais uma prioridade, ou seja, fosse jogado lá para o final da fila. E eu pergunto, qual é o outro projeto de lei hoje em tramitação na Câmara dos Deputados que consegue levar milhares de pessoas para a rua pedindo a sua aprovação em diferentes capitais do Brasil? Qual é o outro projeto de lei que consegue fazer com que pessoas da esquerda, ou seja, da base governista, contrário à principal fonte de apoio aí, desse PL, que é a base da oposição, tenham declarado apoio? Nós temos lideranças consideráveis aí da base governista dizendo, olha, eu sou a favor do projeto de anistia, do PL de anistia, aí com algumas limitações, mas sou a favor de, pelo menos, nós votarmos nesse processo. Então, não tem razão lógica, jurídica, nem política, a não ser por uma indisposição pessoal do próprio presidente Hugo Mota, que está sendo motivada por alguma outra questão aí que a gente precisa, sim, considerar. Essa pressão pode vir do judiciário, deve estar vindo do judiciário, e essa pressão também tem o seu custo ali com o executivo. A gente não pode ignorar essas duas outras fontes aí de pressão. O presidente Hugo Mota precisa ter urgência nisso. É da mesma maneira como o presidente Davi Alcolumbre, do Senado, declarou de imediato que não pautaria o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Dizendo que nem mesmo se tivesse a maioria, nem mesmo todos os senadores votassem, ele usaria da sua prerrogativa de não pautar. Depois começou a suavizar um pouco mais o discurso, dizer que não, talvez ali existe espaço. Então, essas mudanças de comportamento, elas são evidência aí de que tem muita coisa acontecendo no bastidor. E como o Dávila muito bem colocou na questão aí, linkando com o fim do foro privilegiado, nós temos sim muita gente que está apoiando isso agora como uma tentativa de terminar com investigações que venham acusá-los no mau uso de emendas parlamentares. Mas, mesmo assim, nós precisamos que esse foro privilegiado acabe de uma vez por todas no Brasil, porque isso é um instrumento de retrocesso muito grande para o nosso país, que não se encontra pares nas nações mais desenvolvidas politicamente e economicamente falando também, Candidato. Foro privilegiado que foi concebido justamente para proteger parlamentares e agora, né, Mota? A ideia é acabar com o foro privilegiado porque eles entendem que o julgamento talvez na primeira instância seja mais adequado para o momento em que nós estamos vivendo. Enfim, tem essa discussão, Mota, que o ideal seria primeiro votar o fim do foro privilegiado para depois colocar o PL da anistia em votação. Só para a gente fechar essa discussão, Mota. Eu confesso que tenho as minhas dúvidas, Candidato. Eu entendo os argumentos, mas no Brasil você tem que pensar 1, 2, 3, 10 vezes sobre qualquer assunto. A prova aí está na própria questão do foro privilegiado, que durante tanto tempo foi defendido pela maioria das pessoas como sendo uma coisa maravilhosa, porque impediria os políticos de serem perseguidos. Agora o foro virou instrumento de perseguição. Então, eu acho que é justo que eu me preocupe com a possibilidade dessa nova situação, né, o foro acaba, então os políticos agora, com mandato, vão ser julgados na justiça comum. E se a justiça comum se revelar também um instrumento de perseguição? Tem amigos juristas que têm uma visão diferente. Eles acham que na justiça comum é muito melhor, porque se um processo for para a primeira instância, são milhares de juízes pelo Brasil inteiro, não são apenas meia dúzia. Então, a chance da gente ter problema, dos parlamentares terem problemas,
seriam muito menores. Mas a gente tem visto as coisas mais loucas no Brasil de hoje. A gente tem visto o judiciário abrindo inquéritos, a gente tem visto inquéritos que não terminam nunca, com pessoas sendo adicionadas conforme a conveniência política, a gente tem visto o juiz presidindo um caso no qual ele é a vítima. Então, se isso tudo aconteceu, a menos que tenha sido tomada uma decisão de voltar à normalidade, eu me preocupo que esse fim do foro privilegiado seja apenas tirar o problema de um lugar e colocar no outro.